mensageiro divino entre nós. Que a voz de Jesus ressoa entre nós através da doutrina espírita, através de todas as informações que recebemos, e especialmente nessa noite, através da nossa irmã Débora, que irá trazer a todos um tema bastante importante, um tema que faz jus ao aprendizado que estamos realizando aqui nesta casa. Então, que os mensageiros do amor divino sejam conosco e estejam protegendo, intuindo a nossa querida irmã Débora, que está fazendo a sua primeira exposição, apesar da experiência que ela já tem como educadora, evangelizadora. Aqui nesse salão é a primeira experiência de muitas outras que virão. Que Deus abençoe, ilumine, que seja muito bem intuída. Com você o microfone, Débora. Vamos fazer um testezinho aqui. Se lá atrás estão me ouvindo bem? Belezinha? Então, tá bom. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, aqueles que já frequentam a casa e aqueles que estão vindo pela primeira vez. Eu rogo ao alto a proteção e as melhores inspirações para que eu consiga passar esse conhecimento para vocês da melhor forma possível. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Tomé, mas antes de nós iniciarmos falando do personagem em si, a gente vai conversar um pouquinho quem foram os apóstolos de Jesus, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a vida de Tomé. E os apóstolos, eles foram pessoas comuns, né? Eles foram pessoas, tirando com exceção de Levi, que foi cobrador de impostos, e de Judas, que foi comerciante, que vendia peixes e alguns objetos de pouco valor. Os apóstolos, eles foram, na maioria, pescadores e pessoas comuns. Estava esquecendo que eu vou ter que usar a caneta. Eu achei que o Clóvis ia fazer o serviço para mim, mas disse que sou eu que vou ter que fazer. E Emmanuel nos diz que Jesus escolheu apóstolos humanos, assim como nós. Frágeis no sentido de suscetível ao erro e portadores de deficiências como as nossas, deficiências no sentido deficiências morais, os nossos vícios, as nossas más tendências, embora personalidades eminentemente elevadas em confronto com a nossa posição na Terra. Esse eminentemente aí a gente vai usar como pessoas acima do padrão para aquela época em que eles viviam. Então, por mais que fossem, né, pessoas comuns, mas em relação às pessoas que eles conviviam naquela época, eles já tinham um padrão um pouquinho mais elevado. E eu não coloquei para vocês, desculpa. Eu estou acompanhando aqui e esqueci de colocar lá para vocês. E lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai conseguir compreender um pouquinho mais o que Emmanuel quis nos dizer. E diz assim, que na pessoa... Agora mudei. Que na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso ele está realizado. Que no caso, não era o caso dos apóstolos, né? Porque assim como nós, os pensamentos maus, eles ainda vêm até nós. Então, naquela quem vem esse pensamento, mas o repele, afasta, né? O progresso ele está em vias de se cumprir. E naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Em uma, o trabalho está feito, que não era o caso dos apóstolos, né? Eles ainda não haviam realizado esse progresso. E na outra, o trabalho está por fazer. Então, a gente pode perceber aqui que o Evangelho, né?
nos traz isso, concordando com isso, que os apóstolos, eles ainda não haviam conquistado esse progresso. Eles estavam em busca disso. E, diante disso, a gente pode entender que não é necessário ser perfeito para ensinar o Evangelho de Jesus. Né? A gente pode perceber isso pelos apóstolos, porque eles não eram perfeitos. E se a gente conhecer um pouquinho mais da história deles, a gente vai ver isso através das passagens, né? Porque eles ainda tinham raiva, ódio, mágoa, eles ainda possuíam todos os sentimentos que nós possuímos, né? Então não é necessário ser perfeito para ensinar o Evangelho de Jesus, porque é no trabalho do bem que o homem aperfeiçoa a si mesmo e no esforço diário de dominar as suas inclinações imperfeitas. Então, a gente não deve ficar esperando nós estarmos perfeitos para a gente realizar um trabalho no bem. Né? Quem tiver até a vontade de trabalhar na casa, né, Sérgio? Tem bastante coisa aí para ser feita. E é trabalhando no bem, na seara do Cristo, que a gente vai conseguir conquistar essas virtudes aí e que a gente vai conseguir desenvolver essa perfeição. Então, depois dessa introdução, para a gente entender um pouquinho mais que os apóstolos, eles não eram anjos, nem santos e nem perfeitos, né? Eram pessoas assim como nós. A gente vai conversar um pouquinho sobre Tomé, o apóstolo escolhido por Jesus. Então, quem foi Tomé, né? Qual é a origem do nome Tomé ou Thomas? Então, se a gente procurar lá, ele é de origem aramaica, que significa gêmeo, assim como sua forma grega significa dídimo. Eu estou invocada com esse microfone aqui. E, assim, na verdade, essa forma grega, quem apresenta é João, porque provavelmente ele estava escrevendo para leitores gregos, e é ele quem apresenta. Então, se a gente for procurar, às vezes, lá no Evangelho de João, a gente pode encontrar como Tomé ou como Dídimo, que vai ser a mesma pessoa. E em relação ao fato do nome dele significar gêmeo, há muita especulação de que ele tenha, né, provavelmente tenha tido um irmão gêmeo, mas a gente não encontra informações sobre isso, se ele teve ou não um irmão ou uma irmã gêmea. Tomé nasceu na Galileia, na antiga província da Palestina, e era descendente de um antigo pescador de Dalmanuta. Dalmanuta é uma cidade, um território nas margens do Mar da Galileia, que aparece também em algumas passagens no Evangelho de Marcos. E falar assim da cidade exatamente aonde Tomé nasceu é muito difícil, porque essas informações antigamente elas não eram registradas como nos dias de hoje, né? Hoje você ganha o filho, já sai do hospital com um papel, vai no cartório e lá é tudo certinho, né? Com a data, a hora, o local do nascimento. E antigamente não era assim, né? A respeito disso, até tem uma historinha pessoal para contar, porque aconteceu na minha família que os meus bisavós escolheram o nome de Madalena para minha avó. E só que o meu bisavô foi registrar ela e registrou como Santina, mas não avisou a minha bisavó. E todo mundo chamava ela de Madalena, e Madalena e Madalena. E ela foi descobrir que ela chamava Santina quando ela começou a ir para a aula. E isso aconteceu mais ou menos 80 anos atrás. Agora, em abril, ela completa 80 anos. Imagine como eram essas informações há mais de 2.000 anos atrás, né? E a gente encontra na Bíblia e na própria literatura espírita muitas informações das passagens. Conta sobre as passagens dos apóstolos, mas informações assim exatas sobre data de nascimento, o horário, o dia, a cidade exatamente onde nasceu, a gente não consegue esse tipo de informações. E diante disso, se a gente não sabe do nascimento, pouco sabe-se também sobre a morte, né? Se a gente não tem essas informações, acredita-se, né, que o restante da vida de Tomé, após a morte de Jesus,
ele foi pregar o evangelho na Índia e provavelmente na Síria também. E historiadores, né, aqueles que estudam sobre esses personagens, sobre essas pessoas, sobre a história, acreditam que o apóstolo foi morto a flechadas por hindus enquanto ele orava. Então, assim, é uma informação que eu trago, é a mais coerente que eu achei que poderia trazer para vocês hoje, porque a gente não encontra uma informação exata, como eu falei para vocês, né? Se não encontrei nem do nascimento, difícil também assim da morte. Então, foi o que eu achei mais coerente, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as características de Tomé, né? Sobre como ele era. Deixa eu dar uma passadinha aqui, porque eu fiz um roteiro com medo de me perder. Tem que dar uma acompanhada aqui. Então, vamos lá. Então, Tomé, pelo fato dele ser pescador, ele era senhor de uma certa cultura para a época em que ele viveu. Usava sempre muito da razão e dificilmente ele recorria aos sentimentos. Ele não tolerava muito as pessoas mentirosas e havia uma luta dentro dele, que se a gente acompanhar as passagens e algum filme até que a gente procure sobre o apóstolo, que ele tentava ser diferente, mas tudo isso era muito difícil para ele, ele tinha muita dificuldade com tudo isso. E traços da personalidade dele apresentam ele como alguém rápido para pensar, mas também para desacreditar. Vamos dizer assim que os extremos, né? Assim como ele pensava muito, ele desacreditava muito rápido. E ele andava segundo a lógica. Parecia que ele desconfiava de tudo e de todos. Alguns autores aos quais eu tive ali, fiz a pesquisa, apontavam ele como um certo pessimismo e que isso até afastava ele um pouco dos outros apóstolos por conta desse pessimismo que ele possuía. E fica muito claro vamos dizer assim, esse pessimismo, porque na verdade que quando a gente acredita muito na razão e a gente pensa que algo possa dar errado, a gente acha que vai dar mesmo, né? A gente acredita que vai dar. E na narrativa sobre a ressurreição de Lázaro, eu não vou entrar nesse tema da ressurreição, porque é um tema bem amplo, mas para quem tiver vontade de estudar ou de conhecer, pode ter mais informações sobre o assunto no livro A Gênese, no capítulo 15, no item 40. Então, falando da ressurreição de Lázaro, né? Jesus ele era ameaçado de apedrejamento caso ele fosse para a Judéia, onde se encontrava Lázaro e que estava enfermo. E Tomé, numa boa vontade de trazer ânimo para os companheiros, né? Declara aos companheiros, vamos também nós e morramos com ele. Isso se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 16. E nessa declaração, então, a gente pode perceber um pouquinho desse pessimismo dele, parece, né? Porque por mais que quando ele declara vamos também, a impressão é de que, né? Aquele sentimento de que está encorajando os demais, né? Mas daí no final, e se precisar morrer, morramos com ele. Não faltou coragem, né? Mas talvez assim, por estar com Jesus, um pouquinho de positivismo, né? Então a gente pode perceber através dessa narrativa aí, que um pouquinho desse pessimismo dele aí, né? E João, ele era o evangelista que mais falava de Tomé. Se a gente for procurar lá na Bíblia, é no Evangelho de João que vai estar a maioria das passagens referentes a Tomé. E na conhecida frase, onde Jesus fala aos apóstolos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, acho que pelo pouquinho que a gente conheceu aqui, né, não seria diferente que a pergunta viria de Tomé, né? Porque ele duvidava de tudo, ele questionava muito, né? Ele tinha muitas dúvidas, ele ainda não conseguia compreender o que Jesus dizia. E a pergunta vem dele, então. Mas se a gente pensar também, essa pergunta, o fato dele perguntar,
eu imagino, né? Isso é uma imaginação minha, de que os outros discípulos também talvez não tivessem entendido, mas só não perguntaram, porque na vida da gente é assim, né? Algumas pessoas que a gente convive tem isso, é uma característica das pessoas que não entendem pergunta, e outras simplesmente não entendem e ficam quietas. E Tomé não era desses, né? Ele tinha que perguntar. E ele vai lá e pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais? Como podemos conhecer o caminho? E isso também está lá no Evangelho de João, né? E essa expressão, essa frase que Jesus diz, ela é muito conhecida, porque Jesus utiliza essa expressão, eu sou, para se referir aos ensinamentos dele, a sua filosofia de vida, né? Então, caminho, ele utiliza, significa que o ser humano deve trilhar, o caminho que o ser humano deve trilhar. A verdade significa que o Evangelho, ele é a expressão mais pura das leis cósmicas para o ser humano, e a vida no sentido espiritual. Então, Jesus, ele não falava da pessoa dele, né? Da sua própria pessoa. Ele se referia aos seus ensinamentos. E eu vou deixar, assim, uma reflexão para vocês, né? Então, Jesus, ele não veio salvar ninguém, literalmente, assim como é pregado por algumas religiões. Porque cada ser humano, ele é inteiramente responsável por si, né? Através do nosso livre-arbítrio. Então, tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. E Jesus, ele é o grande instrutor, que veio mostrar para a humanidade a forma de nós sermos pessoas melhores, através do seu ensinamento e do seu exemplo. E isso, se a gente for procurar dentro da doutrina espírita, vai estar na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos nos respondem: Jesus. Então, eu acho que aí não fica dúvida, né, de que Jesus veio para ser o nosso modelo e guia. E é através do seu ensinamento e dos seus exemplos. Então, fica essa reflexão para que a gente possa pensar um pouquinho mais. Não é uma crítica, né, às outras religiões, mas como a gente vai falar um pouquinho depois também sobre a fé, é algo para que a gente desperte essa responsabilidade que nós temos com a gente mesmo. E agora, voltando um pouquinho, né, às passagens de Jesus, de Tomé junto de Jesus, lá no livro Boa Nova, para quem quiser entender um pouquinho mais da história de Jesus e dos apóstolos, esse livro é maravilhoso, porque cada capítulo traz a história da vivência de Jesus com os apóstolos, dos ensinamentos, e essas informações foram recolhidas no mundo espiritual pelo espírito Humberto de Campos e psicografadas pelo médium Chico Xavier. Esses relatos que eu vou falar agora, um pouquinho sobre Tomé e Jesus, para a gente conseguir continuar entendendo as características dele através dessas vivências, né? Por falta de informações mais precisas que detalhem ele, a gente tem que ir através das passagens construindo essa imagem de Tomé. Então, no capítulo 16, especificamente, que tem o título de O Testemunho de Tomé, nós vamos encontrar esse relato lá, que de todos os discípulos, Tomé, ele era o que mais demonstrava interesse em que Jesus estivesse junto dos homens mais ricos e importantes. Então, ele achava que só assim a vitória do Evangelho ela seria mais fácil. E nesse relato, Tomé tenta convencer Jesus para que ele se reúna com alguns homens que ele, o próprio Tomé, achava importantes, como fariseus na época, né, os patrícios romanos, altos funcionários de Herodes, que era o rei da Galileia naquele momento, que queriam de Jesus um sinal do céu. E Tomé, ele achava que a vitória e o sucesso da pregação do Evangelho, ele só se daria com a ajuda desses homens,
Caso contrário, ele achava que não seria possível, né? E não é difícil da gente pensar nisso. Porque se a gente for pensar, se a gente começar alguma coisa hoje, né? A gente não vai procurar a força naqueles que já estão fazendo aquilo, ou naqueles que já estão dominando. Se a gente começa, né, um negócio, a gente vai realmente procurar aqueles que já têm algum conhecimento. Então, se a gente pensar um pouquinho, Tomé não estava de todo errado, né? Ele tinha uma lógica naquilo que ele pensava, né? Porque ele não conseguia entender que esse projeto da Boa Nova, esse projeto do Evangelho, não era uma coisa do homem aqui da Terra. Que isso era um projeto divino, era um projeto de Deus. Ele não conseguia compreender isso. Por isso, a necessidade dele de reunir Jesus junto com esses homens, né? Porque a ideia dele era que o quê? Como que a gente vai divulgar a Boa Nova, o Evangelho, sem a ajuda de quem já está, né? De quem já conseguiu conquistar alguma coisa? Não entendendo que esse projeto era um projeto de Deus. Então, ele tinha muita dificuldade em compreender os sentimentos. Ele tinha muita dificuldade em conseguir entender esse plano espiritual, esse projeto divino de Deus do céu. Era uma barreira que ele tinha para vencer aqui, né? E passado algum tempo desse relato em que ele tenta convencer Jesus, pouco tempo depois disso, começam as perseguições. E Jesus, ele é preso. E os apóstolos, eles acabam fugindo, né? Então, a gente está hoje no foco de Tomé. Mas os outros apóstolos, eles também tinham medos. Lembrando do início da nossa conversa, eram pessoas assim como nós, né? Comuns com esses sentimentos de medo, de insegurança. E eles acabam fugindo, então, e se escondendo. Mas Tomé era... o cara não era fraco, né? Porque ele se disfarça em condições de ficar irreconhecível, para se livrar da ira, né, da multidão, para não ser reconhecido, e acompanha Jesus no cortejo até o Calvário, onde Jesus foi crucificado, o local onde ele foi crucificado. Ele vai junto, acompanhando, né? E quando ele chega perto de Jesus, ele já busca... Como sempre, né? Em pensando no pessimismo lá, em pensando que duvidava, que questionava, em pensando Jesus ser igual a ele, a primeira coisa que vem à cabeça é que Jesus reprovaria aquela atitude dele, né? Então, para mostrar como a nossa pequenez, né? Porque diante de tanto sofrimento, diante de Jesus estar lá, será que Jesus ia lembrar? Né? Ia pensar, ia fazer esse julgamento de Tomé, mas ele, consigo mesmo, já esperava essa reprovação do mestre. Quando ele ouve, quase que... aqui o livro, né, ele relata, eu vou ser um pouquinho ousada no que eu vou falar, né, vou sair um pouquinho aqui fora da questão do livro, porque ele diz que o mestre fala em voz quase que imperceptível. Mas eu imagino que tenha sido algo de pensamento, de vibração mesmo, que Tomé sentiu, né, diante de Jesus, porque ele não chegou a se aproximar tanto. E Jesus diz para Tomé, o sinal do céu é o completo sacrifício de nós mesmos, né? Então Tomé buscava tanto esse sinal, queria tanto esse sinal, né? Como se Jesus falasse com ele, né? Olha o que fizeram comigo, né? Um sinal do céu que esses homens queriam ia adiantar? Não, né? E após a ressurreição, eu também não vou entrar no tema da ressurreição de Jesus, porque é um tema bem amplo. Na quarta-feira passada, o nosso irmão Diego, ele esteve aqui e falou na exposição sobre ressurreição e reencarnação. E vocês vão também poder, quem tiver dúvidas sobre o assunto, né, se é possível ou não e como aconteceu,
relembrando lá no livro A Gênese, no capítulo 14, no item 29, vai ter lá sobre as catalepsias e sobre a ressurreição. Então, após a ressurreição, quando o mestre aparece aos discípulos reunidos, Tomé, ele não se encontrava entre eles. Se a gente for buscar uma pesquisa sobre a vida de Tomé, há muitas especulações, né, de que ele se escondeu numa caverna, de que os discípulos estavam numa casa e que ele não estava junto quando Jesus apareceu, porque ele teria saído comprar alimentos para eles, porque apesar de ele ter esse perfil questionador, duvidoso, mas ele tinha muita coragem. Então aí assim é uma coisa que a gente não tem tanta certeza para afirmar, né? Mas enfim, ele não estava junto com os discípulos. E quando ele se encontra com os amigos, ele é recebido com a informação que Jesus havia ressuscitado e que esteve com eles. E sem dar muita importância à notícia, né? Porque eu só acredito vendo. Se você fala de Tomé, às vezes as pessoas não lembram, né? Quem é o apóstolo. Daí você dá um pouquinho, aperta um pouquinho mais. Ah, aquele que diz que só acredita vendo? É esse mesmo, né? Então foi por conta dessa passagem aí, que sem dar muita importância à notícia que ele recebeu dos amigos, ele diz a eles, né? Que se eu não lhe vir as marcas dos cravos e não lhe introduzir a mão no seu lado, onde está a ferida aberta pela lança, digo-vos francamente que de maneira nenhuma o crerei. Então, quer dizer, eu só acredito vendo. Não importa o que vocês falam para mim, né? Eu preciso ver para crer. E eu digo uma coisa para vocês em relação à minha vida pessoal, porque as evangelizadoras, elas, né, a gente começou com um trabalho e logo vai ter aí mais evangelizadora falando dos apóstolos. E cada uma meio que escolheu ao qual se identificava. E eu brinco assim, que acho que eu tenho mediunidade porque eu sou tipo Tomé. Porque assim, ó, acho que se eu não tenho dividência, mas eu tenho psicofonia, psicografia, e eu acredito assim que se eu não tivesse essas provas, talvez eu não conseguisse acreditar nesse mundo espiritual. Realmente, para mim, assim como para Tomé, foi uma barreira muito grande. Como o Sérgio disse no início, né, eu comecei aqui na casa, tem uns 11, 12 anos que eu estou aqui, participo da evangelização, acho que tem uns 9, mas assim, a minha chegada foi bem difícil, porque eu estava com uma mediunidade muito desequilibrada, e aos poucos, conhecendo, buscando melhorar, buscando muito a doutrina, que é muito esclarecedora e muito consoladora, eu consegui, né? Preciso muito ainda, muito, né? Tem muito para ser conquistado aí, muito para caminhar, mas quem me conheceu aqui, no início, os shows que eu dava aí, pode ver, acho que hoje a diferença. Hoje eu consigo entrar aqui tranquilamente, participar, né, de uma exposição, como eu estou falando para vocês hoje, estar junto das crianças, tudo muito tranquilo, né? E tudo isso por conta da mediunidade. Então, eu tenho muito, assim, eu consigo me ver muito em Tomé. Tenho muito esse perfil questionador e duvidoso. E voltando aqui a essa passagem do acredito vendo, alguns dias depois se passaram disso que aconteceu, e estando os 11 discípulos reunidos, as portas fechadas, Jesus se apresenta como sempre se apresentou quando ele ainda estava vivo, né? A paz seja convosco. E voltando-se para Tomé, demonstrando ter ciência total do que ia na alma do apóstolo ainda descrente, esse descrente, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daí. Jesus diz: Tomé, põe a tua mão nas minhas chagas e não te esqueças de que é o sinal. E a famosa fala de Jesus também, né? Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados ou felizes os que não viram e creram. Então, diante desse exemplo pessoal, né, que eu dei, e
Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai trazer uma fala, no capítulo 19, justamente que é uma fala que vai trazer um pouco mais assim de esclarecimento sobre essa fala de Jesus, né? Porque às vezes você, né, felizes daqueles que não viram e creram. Mas por que será isso, né? Então a gente vai encontrar lá que em certas pessoas a fé ela aparece de alguma sorte inata. Quer dizer, a impressão é que a pessoa nasceu assim, né? Que ela não... Já desde o nascimento dela, ela já crê, ela já tem fé, ela já... Nasceu com ela já, né? E uma centelha, uma faísca, basta para desenvolver essa fé, né? Que não era o caso de Tomé. Talvez nem o meu, né? Então, essa facilidade em assimilar essas verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. Quer dizer, essa pessoa ela já conseguiu conquistar essa virtude. E em outros, se a gente for pegar, né, pensar em Tomé, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade. Gente, o que foi isso para esse homem? Né? Essa dificuldade em conquistar. Imagine estar vivendo junto do Mestre, junto de Jesus, e ainda assim ele não conseguia concretizar isso dentro dele. Então, isso é sinal menos evidente de uma natureza atrasada. Só que tem uma notícia boa, né? Tem uma notícia boa em tudo isso. Que aqueles que conquistaram, os primeiros que já creram e compreenderam, trazem ao renascer essa intuição do que sabiam. E agora, para o nosso caso aí, a primeira educação já está feita, né? Para aquele que consegue já desenvolver essa fé, que consegue, tem essa facilidade em assimilar tudo isso. Mas para os segundos, que ainda tem tudo a aprender, sua educação está por fazer. E ela se fará. E se não ficar concluída nessa existência, o estará em outra. Então, isso é uma alegria para a gente, né? Que ainda não conseguiu conquistar, seja a fé ou seja qualquer outra virtude, de que nós teremos outras existências. Então, o Espiritismo, ele nos traz isso. Nos traz essa alegria de saber que a gente vai poder continuar. Que através de outras existências a gente vai conseguir adquirir aquilo que a gente não conseguiu ainda. Então, para a gente entender um pouquinho, só que agora deixa eu achar aqui só o meu papel. Aqui. Só um pouquinho de paciência comigo aí. Aqui. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a fé, e isso eu vou comparar também com outras virtudes, através dessa imagem, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a evolução da fé. Então, vamos imaginar que para a gente conseguir conquistar por completo a virtude da fé, a gente vai se comparar a uma bateria de celular, né? Como vocês podem... Até tinha esquecido de usar o laser. É muito nervosismo para o primeiro dia. Muita tecnologia. Então, a gente vai usar aqui, né? A primeira bateria de celular ali, a gente pode se comparar... Vamos imaginar assim, nós, na nossa primeira encarnação. Quando a primeira encarnação no reino nominal, onde a gente usava mais de instintos, né, de impulso, do que qualquer outra coisa. Sentimentos ali, eu imagino que quase zero, né? Porque a questão era sobreviver. Então, se a gente pensar, será que a gente chegava a ter... Opa! É no de cima que eu quero. Será que a gente chegava a ter um risquinho de bateria lá na primeira? Né?
Se a gente pensar naqueles aparelhos mais antigos, quando a gente colocava o carregador lá na parede, eu imagino isso, né? Para eu conseguir entender. Eu acho que aqueles que ficava passando, né? Que não para, né? A gente não vê carregar, que só fica passando os risquinhos lá. Então, eu acredito que lá na nossa primeira encarnação, a gente não tinha nada dessa virtude. Era um risquinho, né? Muito pouca coisa. Com o passar das nossas existências, das nossas experiências, reencarnando e vivendo experiências, a gente vai o quê? Vai conseguindo aumentar essa bateria. Então, aumentar a nossa fé. E eu imagino que deve ter acontecido isso com Tomé. Não é que ele não tinha, que ele era descrente, que ele não acreditasse ou o quê. Mas ele não havia ainda conquistado isso. Tinha muito pouco desse sentimento dentro dele. Né? Porque, assim, ele necessitava ainda desse ver para crer, tocar para acreditar. Então, provavelmente, ele tinha muito pouco dessa virtude. Mas a boa notícia é que a gente vai conseguir um dia completar essa carga aí. Vai ficar tudo assim, ó. Tudo verdinha, né? E não vai ser só da fé. Vão ser de outras virtudes também. Da caridade, do amor, da paciência. Então, às vezes, a gente fala assim, fulano perdeu a paciência porque não tinha. Na verdade, não é que não tinha. Talvez não tinha o suficiente para aquela experiência ainda. Assim como Tomé não teve a fé suficiente para aquela experiência que ele viveu. Mas não que ele a perdeu. Porque quando a gente conquista algo, quando o nosso espírito faz essa conquista, a gente não perde. Isso fica gravado no nosso espírito. Isso a gente não perde, essas conquistas que o espírito faz, ela fica gravada em nós, no nosso espírito. A gente não perde. Então, eu achei assim, esse exemplo bacana para a gente conseguir entender um pouquinho mais e compreender essa questão de Tomé, né? Através desse exemplo, que não é que ele não tinha, ele não havia ainda conquistado. Opa! E é impossível falar de Tomé, saber tudo, né, tudo isso, todas essas passagens, tudo que ele teve, e não falar um pouquinho sobre a fé. Então, o que é a fé? Né, além de um sentimento, como eu já comentei, senão a confiança, né? Uma virtude. Eu gosto de falar para as crianças que a virtude é igual a qualidade. E lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo. Né? Então, coloca essa responsabilidade da vida em Deus, a confiança da vida em Deus. Porque confiar é diferente de acreditar. Né? Às vezes a gente fala, eu acredito em Deus. Acreditar, todo mundo pode acreditar. Né? Mas confiar a vida a Deus é diferente. Né? Porque confiar eu entrego. E tudo que me acontecer, né, vai acontecer essa entrega a Deus. Então, essa confiança em Deus. Deixa eu só achar aqui, então. E o sentido, o vocábulo da palavra fé, ela tem várias acepções, né? Ou vários sentidos, por assim dizer. Pode significar até a fé em si mesmo. Mas essa fé que a gente está comentando agora é a fé em Deus, ou a fé divina. E tem um palestrante que chama Haroldo Dutra Dias, ao qual eu gosto muito de ver, e para quem está iniciando na doutrina, né, e quiser uma palestra assim bem top, Haroldo é um ótimo exemplo, assim. E ele trouxe numa palestra uma definição que eu me identifiquei muito e que eu gostei muito, que ele diz assim que a fé é o nosso relacionamento com Deus, como nós nos relacionamos com Deus.
E se a gente pensar nisso, se a gente pensar dessa forma e ver a fé dessa forma, a gente vai conseguir entender que fé é diferente de religião. E que fé é diferente de crença religiosa. Porque às vezes a gente confunde. Porque para a gente ter fé, a gente não precisa necessariamente estar numa instituição religiosa ou possuir uma crença religiosa. Porque se a gente lembrar que fé é o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos confiar em Deus. Porque quando a gente pensa, algumas pessoas acham assim que o fato de frequentar, né, algum lugar, uma instituição religiosa, seja o lar, seja uma igreja católica ou evangélica, o quê? Você está, é a fé, né? Eu tenho fé, eu vou em tal lugar, eu tenho fé. Mas não, aí a gente está terceirizando, porque a fé é o nosso relacionamento com Deus. E diante disso, o Espiritismo ele nos esclarece sobre 2 tipos de fé. A fé cega, isso a gente vai encontrar no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé cega, aquela que não examina nada, aceita sem controle o falso como o verdadeiro e se choca a cada passo contra a evidência e a razão. E essa fé cega, levada ao excesso, produz o fanatismo. Então, historicamente, as religiões, elas lutaram para impor a seus seguidores uma fé ingênua, ignorante, baseada em dogmas, no sentido de um caráter indiscutível, como certo, que não que você não pode perguntar nada, questionar nada, que tudo o que eles dizem é o correto, é o certo. E essas religiões, às vezes, essas instituições, normalmente se opunham às descobertas da ciência. Não é algo que anda aliado. E o Espiritismo vem nos trazer essa fé raciocinada. Então, eu vou fazer uma defesa aqui em relação a Tomé, que eu acho que Tomé estava buscando essa fé raciocinada, né? Questionador, porque Jesus falava e ele não acreditava logo de cara, né? Porque a fé raciocinada é isso. É a fé que se apoia sobre os fatos e a lógica. Não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Crê-se porque se está certo. E se não está certo, senão quando se compreendeu. Então, o que quer dizer? Quando a gente entende, a gente compreende, né? A gente conhece. E o Espiritismo, ele não acredita no conflito entre a fé e a ciência. Muito pelo contrário, né? Ele alia-se à ciência proclamando uma fé baseada no estudo e na compreensão de ideias, de acordo com as descobertas científicas da sua época. Então, é uma fé que você pode... uma fé que você pode questionar. No Espiritismo, a gente tem a liberdade de não aceitar, porque se a gente não entende, a gente não é obrigado a aceitar. Onde muitos lugares, às vezes, né, tudo é mistério de Deus, né, é o inimigo que está agindo na força da gente, na vida da gente, mas e como que esse inimigo age na vida da gente? O Espiritismo ele nos traz isso. E no capítulo 1, segundo o Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a ciência e a religião são 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Então, em relação à fé raciocinada, é essa questão de compreender. E eu acredito muito que Tomé, ele estava buscando essa fé raciocinada. Claro que naquele tempo, né, não existia, o Espiritismo é algo novo, e vem aí para nos auxiliar, nos ajudar. E o que eu trago, assim, dentro dessa pesquisa que eu fiz de Tomé, aliada junto com essa questão da fé, que ele não era descrente. Ele só ainda não havia conseguido vencer essa barreira, essa dificuldade, né? E conquistar essa virtude da fé a ponto dele conseguir confiar sem ver.
né? E nós podemos verificar que, né, através desses slides que foram passando, dessas passagens, de tudo que eu falei, que acho que a dificuldade de Tomé, a virtude, essa barreira a vencer, nessa encarnação com Jesus, acredito eu que foi a fé. E conhecendo um pouquinho mais sobre os apóstolos, a gente vai percebendo que eles, cada um tem dificuldade numa virtude, né? Cada um, Simão Pedro, por exemplo, com a paciência, né, era alguém assim nervoso, agitado. Então a gente vai vendo que cada um deles vai tendo uma certa dificuldade em alguma coisa. E para a gente encerrar, que nós possamos nos espelhar nos apóstolos, que afinal foi para isso que Jesus os escolheu, porque eles refletem a imagem do que nós somos. E que assim como eles, nós também possamos conquistar essas virtudes, que a gente consiga descobrir qual a dificuldade que a gente tem e que a gente consiga superar e vencer, se não nessa encarnação, como nos trouxe o Evangelho, em outras, mas que em algum momento a gente possa começar. Eu quero agradecer vocês pela atenção, desculpar pelo meu nervosismo, por ser a primeira vez, e eu trouxe um videozinho, do Momento Espírita, para a gente encerrar, que fala um pouquinho sobre a fé. Então, uma boa noite a todos, uma boa semana e muito obrigada pela presença de vocês. Conta-se que um alpinista, desejoso de superar mais e mais desafios, resolveu, depois de muitos anos de preparação, escalar o pico mais alto da América do Sul, o Aconcagua. E porque queria a glória só para si, decidiu fazer a escalada sozinho, sem nenhum companheiro. No dia marcado, lá estava ele ao pé da Cordilheira dos Andes, onde iniciaria a difícil subida. O que ele não esperava era que a neblina lhe dificultasse a marcha, mas isso foi inevitável. E como o alpinista não tinha se preparado para acampar, foi subindo com a disposição de alcançar o topo. Foi ficando cada vez mais tarde, até que escureceu completamente. Não se via absolutamente nada. Não havia lua nem estrelas, só a escuridão como um breu. Quando o alpinista estava a apenas 100 metros do topo, pisou numa pedra falsa, escorregou e caiu. Foi caindo numa velocidade vertiginosa e nada mais enxergava do que a escuridão à sua volta. Sentia uma terrível sensação de estar sendo sugado pela força da gravidade. Continuou caindo até que sentiu um puxão forte que quase o partiu pela metade. Como todo alpinista experimentado, havia cravado estacas de segurança com grampos e amarrado uma corda comprida na cintura. Naqueles momentos de silêncio suspenso no ar, em completa escuridão, pensou em Deus e resolveu lhe pedir ajuda. "Ó meu Deus, me ajude." De repente, ouviu uma voz grave e profunda que parecia lhe falar nas profundezas da alma. "O que você quer de mim, meu filho?" "Salve-me, por favor", respondeu mentalmente. E a voz insistiu. "Você acredita mesmo que eu possa lhe salvar?" "Eu tenho certeza, meu Deus", falou o alpinista desesperado. "Então corte a corda que o mantém pendurado", recomendou a voz. O homem ficou por um momento em silêncio e depois se agarrou à corda com todas as suas forças. Conta a equipe de resgate que no outro dia, o alpinista foi encontrado morto, congelado, agarrado às duas mãos na corda que o mantinha suspenso a apenas 2 metros do chão. O que ocasionou a falta de fé daquele alpinista foi a falta de visão. Se o sol estivesse clareando à sua volta, ele perceberia que cortando a corda estaria salvo, mas isso não aconteceu. Comparando a claridade do sol com a luz do conhecimento, entenderemos por que a nossa fé é ainda vacilante. Quando iluminamos a fé com a luz da razão, ela se torna tão firme que nada nem ninguém nos poderá tirá-la. E se é balizada pelo conhecimento, se torna capaz de transportar montanhas e remover qualquer obstáculo, porque deixa de ser uma crença vaga para ser uma convicção inabalável. Assim, quando buscamos estudar e compreender as leis que regem a vida, como a imortalidade da alma, por exemplo,
adquirimos uma segurança tão firme que nem a morte do corpo físico nos abala, por termos a certeza de que apenas saímos do corpo, sem sair da vida. Graças à fé inabalável na vida após a morte, foi que os primeiros cristãos se entregaram ao martírio, louvando a Deus em cânticos de gratidão. Foi pela confiança integral no Pai que Jesus se entregou totalmente ao sacrifício, sem mágoa nem culpa, de modo a ensinar-nos que a fé é a ponte divina por onde transitaremos de nossa pequenez na direção da liberdade total e grandiosa, em nossa escalada para Deus.